Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 3 de agosto, bora para nossa análise diária? Galera, é o seguinte, hoje nós tivemos dados econômicos, né? Nós tivemos drives de mercado, né? E está acontecendo o julgamento do ex-presidente, né? Ali pelo STF. Então, galera, antes da nossa análise, se inscrevam no canal, deixem um like, tá? E compartilhem com um amigo de vocês. Se vocês tiverem dúvida aqui da minha análise, que é uma análise um pouquinho mais institucional, só que voltada para o trade location, price action, obviamente que todos os ativos eles se movem assim, tá? Mas a gente tem a macro, microestrutura, de cada ativo é diferente. Então, pessoal, a gente teve aqui o calendário econômico, né? Nós tivemos vagas de emprego, mas antes nós tivemos a produção industrial, tá? E o PMI, né? O PMI brasileiro. E nos Estados Unidos, vaga de desemprego, que foi ruim, né? Foi ruim para a economia americana. O DXY nessa hora ele deu um spike, tá? E ele fez aquele movimento, né? Que ele chama a venda, ainda não cai, só que depois que ele chega mais ou menos no preço médio, deixa eu trazer aqui para vocês a VWAP, né? Nesse movimento, quando ele chega mais ou menos, né? A gente tem uma oscilação, um spike, quando ele chega perto, né? Desse preço médio, aí sim ele cai, né, galera? Então, dólar em queda, né? Uma queda já mais razoável, né? 0,24 de queda. E isso fez com que o nosso dólar ele já abrisse num leve gap. Bora começar aqui pelo dólar. Então, o dólar, galera, que no gap de baixa, né? Nem tanto assim, os 3 pontos. É isso que não pode ser considerado um gap, né? Que eu acho que aqui deve ter pelo menos uma frequência. Então a gente tem aqui, ó, máxima do CME, a mínima do CME, o ajuste, o POC. Vejam que ele não foi procurar, tá? Agora ele quase trocou, né? 1,24 quase que ele tocou, né? Mas ele não conseguiu interagir, assim, por assim dizer, de forma mais profícua com com o POC e com o ajuste, né? Com o ajuste sim, mas com o POC não, chegou perto, né? Galera, também que é interessante nós notarmos nossos juros, né? Não dá para operar sem os juros. É impossível operar câmbio ou índice sem olhar para os juros, tá, galera? Juros pessoal hoje ele estava um pouquinho mais flat, só que pro lado negativo, tá? Então o câmbio ele caiu também, né? Acompanhando a bolsa também caiu, né? Aqui a gente pode ver o Ibov está com 0,30 e 0,35 de queda e o nosso dólar está 0,10 de queda. Quem é o mentiroso, né, galera? Quem é o mentiroso? Mas por que acontece isso? Quando o nosso juros ele não está bem definido, né? Como eu mostro aqui para vocês, ele tá flat para queda, tá? Mas olha só como ele tá flat. Isso aqui, o câmbio ele pode subir um pouco, descer um pouco. A bolsa também pode subir um pouco ou descer um pouco, tá? Então esse aqui é um cenário de muita dúvida, tá, pessoal? Obviamente que a gente tem que seguir a microestrutura do ativo, né? No caso do dólar, pela manhã a gente tem a ação do institucional, né? E depois as janelas das Petaxes aqui, que elas são extremamente importantes, tá, para o dólar. Então, como vocês podem ver, olha aqui, Petax Futura verde limão, né? E esse aqui é a Petax Futura final, tá? Então, na abertura ele já perdeu, né? Estava um pouco sobrecomprado. A gente tem um BRLT, que é o dólar turismo, isso aqui 9,5, então ele já estava um pouco sobrecomprado. Ele veio descendo, tá? E ficou trabalhando aqui numa baixa. Depois que ele fez
essa Petax futura aqui, né? Obviamente que eu também já coloquei aqui na nossa planilha, tá? A gente teve uma queda um pouco mais significante, né? De 17 pontos e meio, mas depois ela devolveu, né? Esse movimento aqui foi devolvido da terceira para a quarta Petax. Hoje o nosso casado tá de 35 pontos, praticamente. Então a gente tem 35 dessa Petax futura para o preço à vista, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui embaixo, né? Preço à vista, né? Então, primeira Petax futura, spot. Segunda Petax futura, taxa à vista. Terceira Petax futura, taxa à vista. Depois Petax futura final e o spot do dia, que é o D0. E vale lembrar aqui para vocês que o D mais 1, que seria a Petax de ontem, ela tá aqui, tá? É no 60 e 66, se não me engano. Então ele quase veio aqui buscar ela, né? Inclusive essa Petax, né, junto com essa Petax futura, fizeram uma excelente barreira para que o preço não caísse mais. Então os players se mantiveram comprado na segunda Petax futura, tá? E depois na terceira também, né? E voltou para esse POC, né? Então, assim, de cara o que eu vejo uma compra aqui, né, dessa Petax futura, por mais que esteja caindo, galera, mas o cenário é um pouquinho mais incerto, mas dá para fazer uns scalps, né? Então, comprar para vir desafiar essa máxima de até então que está aqui perto da taxa máxima de câmbio, né? Que a gente tem aqui é a taxa máxima de câmbio, taxa mínima de câmbio está aqui embaixo. Tá perto da nossa Petax final, né? Agora o nosso D mais, aliás, D0, né? D mais 1 ele tá bem aqui no 466, se não me engano, isso. Tá bem aqui, né? Então, os play eles viram que o mercado ele estava caindo, tá? Os juros caindo e também depois que teve aqui o nosso drive de mercado, né, que deu um pequeno spike para baixo. O DXY, olha só, o DXY ele deu um spike para baixo, né? E ficou trabalhando de forma negativa, tá? O dólar ele acompanhou também, tá? Mas depois ele ficou comprado aqui em cima da Petax futura, né? E praticamente interagiu com D mais 1, né? Então ele ficou aqui trabalhando e depois, né, não conseguiu cair. Quando ele não consegue cair, olha só, essa compra para vir trazer para essa liquidez aqui, né? Então, para mim, de cenário mais claro seria essa terceira compra em cima dessa Petax futura para vir trazer para essa liquidez, né? Que seria essa primeira Petax, tá? Primeira Petax futura. Então, os players permaneceram comprados e fizeram essa operação que rendeu bons pontos, tá? Dessa região até onde ele foi uns 25 pontos, tá? Então quem fez um preço médio, porque no câmbio nós temos, né, essa operação que é um pouco cantada, tá? Então o preço, né, e isso aqui não é o setup. O preço ele cai da primeira Petax, vem aqui para a segunda Petax, faz a segunda Petax, ele só trabalha até a metade dela, né? E não consegue buscar primeiros postos do dia. Os players eles fazem a segunda Petax e ficam comprados em cima do preço futuro e depois do segundo preço futuro e depois do terceiro preço futuro, tá, galera? Então eles fazem essa operação um pouco mais eu não vou dizer que é ensaiada, mas olha só, dia de ontem também, né? Quase buscou, né? O primeiros postos do dia e ficaram comprados em cima do preço futuro, né, pessoal? Então ele consegue fazer isso, tá? Fica comprado em cima do preço futuro, tá? Que mais aqui, né? Então fica comprado, tem a primeiros postos do dia, não consegue buscar o spot, né? Fica aqui
trabalhando de forma um pouco mais comprada aqui no preço futuro. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui para vocês, ó. Preço futuro, olha aqui, né? Então, preço futuro, preço futuro, preço futuro, né? Só que, obviamente, que aqui a gente tem toda as influências do juros, né? Do DXY, que é a nossa taxa externa. Então, galera, basicamente foi isso para o câmbio, tá? Agora para o nosso mini índice. Pessoal, o mini índice hoje ele foi um pouco mais. Ele fez uma movimentação um pouco. Ele está fazendo uma movimentação um pouco mais parecida, né, com a de ontem. Então ele cai um pouco, devolve, depois cai um pouco, né? Ele está fazendo um pouco isso de novo. Só que como é que ele está fazendo isso, né? Tem que entender também que hoje, né? Deixa eu mostrar aqui os nossos índices, né? Eles estavam trabalhando um pouco de forma mais mista, tá? Sem grande oscilação, tá? Mas o FIX ele está em queda, né? Então o nosso S&P 500 supostamente ele estava numa leve alta, tá? Então, galera, o mini índice, né? Abertura de mercado ele já buscou, né? Ele abriu aqui no tá aqui no 142.690, né? 690, 600, 700, né? Ele abriu nessa região, já buscou o ajuste e o POC de ontem, né? Aí aqui eu entendo que daria uma compra, né? Para vir para o POC, só que tá muito pequeno isso aqui, tá, galera? Tá muito pequeno, né? Essa distância aqui. Tem uma distância basicamente de que 150, 200 pontos, né? Dava ter pegado essa pontuação aqui, tá? Porque entrou numa região aqui, olha só, que o preço ele ficou do jeito que a gente gosta. Faz um candle bem pequeno só para subir, né? Não que eu veja um candle, né? Mas como o preço ele se comporta, tá? Então é mais importante nós vermos isso. Depois ficou trabalhando, né, nesse range, não conseguiu passar, né, nem para cima nem para baixo. Mas mais tarde, né, galera, a gente tem aqui, né, a nossa liquidez, tá? Nossa liquidez, né, que ele tem uma liquidez aqui, olha só. Galera, quase todo dia eu tô fazendo esse desenho, vocês já perceberam? Que ele vem para cá, né? Testa, volta nela. Aí aqui poderia ser a venda, porque a macro era de queda, tá? A nossa macro era de queda. Que inclusive nós tivemos um nosso indicador, né? Como eu posso mostrar aqui para vocês. Tá aqui, né? 9,5 nós tivemos produção industrial, veio negativa, um pouquinho mais negativa, né? E o PMI, né? Nosso PMI ele veio um pouco melhor, tá, galera? Um pouco melhor. Só isso mais 10 horas, né? Mas não causou grande oscilação, que bem verdade que a gente teve, se não a abertura do mercado à vista. E esse aqui sim produziu um trade bem interessante, que é o trade de livro, né, galera? Então ele perde, quando ele volta, toca nessa resistência que é o POC, e já faz uma operação que eu tô cansado aqui de falar para vocês, né? Que ele é o trade de livro, né? Que ele volta aqui no POC, ou poderia ser o ajuste também, já vem para renovar a mínima de então. E aqui, né, que eu recomendo para vocês sempre é quando ele chega aqui, já faz a parcial e tenta mitigar, né? O teu stop, tenta trazer preço de entrada. Aqui ele poderia tirar ou não, dependendo da forma da entrada, tá, galera? Mas é bem verdade que ele começou a andar um pouquinho mais, né? E ficou arrefecido, né? Só que o nosso alvo realmente era no 142 mil, tá? Então os players ficaram trabalhando e depois voltou de novo pra cá, né? Aí sim, né? Como eu falo aqui pra vocês, ele trabalha essa liquidez, né?
fica um pouco mais, um preço um pouco mais granulado. Quando ele volta aqui, galera, essa aqui se não foi uma boa venda também, né? Que inclusive os players defenderam novamente, né? Ele nem deixou o preço voltar de novo aqui, né? Então, o pessoal entrou comprar, vendido, né? Defendeu a venda, a macro era de venda, tá? Era de queda realmente. E aqui a gente teve o nosso arrefecimento, né? Porque é bem verdade que depois a gente tem aqui a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano, né? E a gente teve uma movimentação um pouco mais forte, né? Que veio aqui, ó, acompanhada dos índices, dos ETFs e das ações. Mas depois voltaram a cair, né? E foi exatamente o que o nosso mini índice fez, né? E buscou as nossas médias de até então, galera. Então, teve muito segredo, né? Hoje, eu acho que realmente essa venda aqui foi um pouquinho mais fácil. Essa segunda venda também, né? Na modalidade scalp. E essa aqui, galera, se não foi a melhor, tá? Essa aqui, se não foi a melhor. Que inclusive eu tenho aqui num gráfico, um gráfico de range, né? Que tá no IndieFoot, olha só, né? Então, tá para uma frequência isso aqui, pessoal, tá? Então, olha só como ele veio certinho aqui no ajuste, né? Ele veio certinho no ajuste. Aqui a gente tem um POC e só caiu, né? Que justamente nessa liquidez é quase a mesma coisa que o mini índice, né? Então a gente tem a liquidez aqui, né? A, a macro de queda, né? E as próprias janelas elas mostraram isso. De repente a gente teve uma promoção aqui. E aqui a segunda venda, né? Podia ter encerrado aqui dentro das médias, tá? Então, basicamente é isso, galera. Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas, escrevam um comentário, tá? Que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!